boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E que a graça e a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam quadruplicadas em Cristo Jesus, o Senhor nosso. O que eu quero ministrar a todos vocês nessa noite é a respeito do livro de Jó, um homem guerreiro, lutador e fiel. Ele era honesto, ele era fiel. A palavra honestidade está no mesmo tema de fidelidade, ou seja, o homem era fiel a Deus sobre todas as coisas. Ele guardava o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E eu quero falar a respeito das virtudes, ou seja, o poder a qual ele tinha, a autoridade a qual ele tinha da palavra do Senhor sobre a sua vida. Então, a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Então, não existe cristão, não existe ser humano que nunca perdeu nessa vida. Porque a perda, quando você perde alguma coisa, é porque Deus está querendo ensinar para você o que é perdão. A palavra perdão está em perda de Adão. Quero que você preste bem atenção. Perda de Adão. Adão perdeu o quê? Ele perdeu dele morar no lugar celestial. Deus tirou ele daquele lugar porque ele desobedeceu. Ele cometeu uma atitude ruim e Deus teve que tirar ele e Eva deste lugar chamado paraíso. Esse paraíso não é aqui nessa terra. Existem astrólogos, existem cientistas, existem teólogos, arqueólogos, procurando este paraíso aqui na terra. Mas eu vou dizer para você, meu amigo, meu colega, isso não está aqui mais. Deus tirou eles daquele lugar e colocou neste lugar chamado planeta Terra, onde está o pecado, onde está toda a sujeira, porque ele desobedeceu, ele cometeu uma atitude do adversário, que mostrou para ele que se ele comesse da fruta daquela árvore, que conhecia o bem e o mal, preste atenção que Deus permitiu que ele comesse aquela fruta, para ver se ele tinha obediência ou se ele tinha desobediência. É assim que você faz com o seu filho. Você fala: filho, eu não quero que você mexa nisso aqui. É aí que o menino vai começar a ter curiosidades e vai começar a querer mexer naquele negócio, porque você disse para ele: não mexe nisso aqui. Você esconde, ele vai procurar em tudo quanto é lugar para mexer naquele lugar onde você falou que não era para mexer, não era para vestir aquela roupa, ele vestiu. Então eu quero que você preste atenção, que Deus, ele viu tudo, ele conheceu tudo, porque Deus, ele está dentro de mim, dentro de você, amigo. É esse olho que você está me vendo aqui neste vídeo, é este mesmo olho, é o olho de Deus, é o olhar de Deus, que está olhando para mim e para você, todas as suas atitudes, se elas são boas ou se elas são ruins. Então o livro de Jó fala sobre 4 atitudes que Deus apresentou a Satanás, o adversário da minha alma e da sua alma. Preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero. Presta atenção, a primeira atitude que ele falou: sinceridade. Este homem tinha verdade sobre a vida dele, ele não falava nada além da verdade. Esse homem nunca mentiu. Eu vou provar para você que esse homem nunca mentiu, nunca falou bobagem, porque ele era um homem sincero. A primeira atitude divina, primeiro dízimo que Deus ofertou para Satanás, falou assim: aí Satanás, ele é um homem sincero, ele é um homem verdadeiro, ele fala verdades. Depois, o segundo tema que ele diz, a segunda atitude divina, que é o primeiro dízimo, o dízimo do nosso tempo, amigo. Acorda você para o meio do evangelho, é o dízimo do nosso tempo, educação espiritual. Você saber aonde você pisa, pisar nas minas, você tem que saber pisar, senão você explode e já era. Acorda você para o meio do evangelho. A segunda atitude que Deus provou para Satanás, ele falou assim: ele é um homem reto, ele era um homem íntegro, ele tinha integridade em si. Então a primeira coisa que ele falou, verdade, depois retidão, ou seja, integridade.
O segundo tema, ele falou, temente a Deus. Essa atitude temente a Deus, ele obedecia a Deus. Essa palavra está no Provérbios capítulo 1 e versículo de número 7. Fala assim, que o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Presta atenção, não é temor, não é medo. Presta atenção, que no nosso português, se você fugiu da escola, volte para o português. Volte a estudar essa matéria, porque essa matéria é da nossa linguagem. Preste atenção. Existem duas atitudes, duas palavras no nosso dicionário. Temor, que é medo, quando você sente medo. E tem, dependendo da frase que diz, que nem fala assim, ó, o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, obediência ao Senhor. E o que é obediência? É uma atitude divina que Deus emprestou para mim e para você. Não errarmos diante dele, do adversário. Glórias a Deus nas alturas. Aí depois vem a quarta atitude divina. Desvia-se do caminho mau. Eu vou expressar para você essa atitude divina, que é, o que é desviar-se do caminho mau? É você ser uma pessoa prudente, é você ser uma pessoa moderada. No nosso dicionário, moderação, quando a pessoa diz assim, você não beba sem moderação, beba com moderação, beba com cuidado, beba com prudência. Então é para você entender o que significa isso, você que é católico, você que não ouve nada de Deus, mas ouve reportagem, ouve notícias. Então eu estou alertando você nesse assunto. Beba com moderação. Ou seja, você beber um suco, você bebe 2 litros de suco em cima da mesa, sua barriga fica cheia. Você bebe refrigerante, você bebe 2 litros de refrigerante, até mais de 2 litros de refrigerante. Você não está bebendo com moderação, com cuidado, você está bebendo com glutonaria. Você quer se encher daquele negócio. Então é desviar-se do caminho mau. O que é? Ser prudente. E o que é ser prudente para você? É você tomar cuidado aonde você pisa, o que você fala, como que você age, como que eu tenho que fazer, meu Deus. Está entendendo? Deus está te alertando a mim e a você. São as 4 atitudes. Primeiro, sinceridade, a verdade. Segundo, retidão, que é a integridade. Depois o terceiro, temor de Deus, que é a obediência. E a quarta atitude que Deus mostrou para adversário das nossas almas, que é prudência. E a Escritura diz no livro de Provérbios, ele fala assim, que o meu servo andará com prudência. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu servo andará com prudência, com moderação, com cuidado, com muita atenção. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse assim, olhai, vigiai e depois orai. Não é para você orar de joelho só não. Eu estou orando, irmão, eu oro 5 horas, eu oro 1 hora de joelho, fica assim, prostrado diante de Deus. A verdadeira oração que Deus pede para você é em espírito. Você orar em pensamentos, de dia e de noite. Por isso que a Escritura diz para você orar 24 horas por dia. Você está sempre pensando nas coisas de Deus para você executar. Aleluia. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, mulheres. Este homem tinha 10 filhos, 3 mulheres e 7 filhos homens. Preste atenção que Deus falou, repetiu novamente estas mesmas atitudes, dizendo assim: e sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram, ou seja, eles se revoltaram contra Deus. De Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente aos seus filhos. Presta atenção que Jó ele não deixava a vida dos filhos dele sossegada assim não. Ele oferecia sacrifícios a Deus a favor dos seus filhos. Mas presta atenção que Deus percebeu nele
O adversário da nossa alma percebeu que ele estava tendo muita regalia, Deus dava muita riqueza para ele, Deus dava muita bondade para ele, Deus dava muitas coisas boas para Jó. E vindo um dia os filhos de Deus, que são os anjos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a Bíblia diz filhos de Deus, não sou eu e sou você, não. São os anjos de Deus, que sempre estão diante de Deus, apresentando as minhas orações, os meus agradecimentos, os meus problemas para Deus, para que Ele resolva. Então os anjos de Deus, ele sobe e desce. Lembra da escada de Jacó? Jacó estava deitado com a cabeça numa pedra. Ele via anjos, subiam e desciam. E ele disse assim: esse lugar é a casa de Deus, e eu não sabia. Então preste atenção quando você dorme, quando você está acordado, quando você está fazendo qualquer coisa nessa vida. Deus está observando você. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens e para onde vais? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse adversário, ele não está preso, ele está solto para vigiar a minha vida e a sua vida. Eles são principados, eles são potestades, presta atenção, principados, potestades, hostes tenebrosas desse mundo, poderes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pode ver que ele fala no plural, para mim e para você entender. O apóstolo São Paulo escreveu isso, que eles não são reis, eles são principados. Por que eles são príncipes? Porque Deus, o Pai, o Rei sobre os reis, o Deus sobre deuses, o Senhor sobre senhores, foi quem fez estes seres. E por que são principados e potestades, irmão? Porque a Escritura diz que Deus lançou de alto a baixo Satanás e a terça parte dos anjos que estavam em complô contra Deus. E Deus sabia dos pensamentos destes filhos, a qual estavam lá no céu, que queria tomar o lugar de Deus. Por isso Deus lançou para baixo terça parte dos anjos, junto com ele. Então por isso que a palavra diz principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Seres, olha só, seres tenebrosos deste mundo. Então acorda você para o meio do evangelho. Fala tudo no plural, porque são vários espíritos que estão soltos para nos atingir. Preste atenção, no livro de Daniel diz que o anjo Gabriel queria descer para trazer a mensagem a Daniel, mas diz que um dos reis da Pérsia, que não diz o rei daqui da terra, mas diz que um dos príncipes, da Pérsia estava impedindo ele, e depois os príncipes da Grécia estavam impedindo ele de descer. Foi aí que Deus mandou o anjo Gabriel, o arcanjo, que é o primeiro dos anjos que estão nos céus, que é chamado de patentes, arcanjos, querubins, serafins e anjos. São 4 seres espantosos e magníficos. Então quero que você preste bem atenção no evangelho, porque o evangelho é lindo, é glorioso, ele é magnífico, ele é fenomenal. Veja bem, e disse o Senhor a Satanás: observaste, presta atenção, olha só o que Deus disse assim: observaste tu a meu servo Jó? Ele disse: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Presta atenção que Deus está repetindo de novo: reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou seja, homem de verdade, homem que tinha integridade, homem que era temente a Deus, obediente a Deus, e homem que era prudente na terra, era moderado na terra. Deus disse isso a ele. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado não está aumentando na terra?
O adversário estava perturbado porque ele via Deus abençoar Jó de uma maneira espantosa e fantástica. Por causa dessas atitudes, presta atenção que é o primeiro dízimo que Deus está falando aqui na vida de Jó, que é o dízimo do tempo dele, que é o dízimo da educação espiritual dele, que Deus ele cobra todas as pessoas. Veja bem que está no livro do Velho Testamento sobre este assunto, sobre a atitude divina, que é personalidades, que é caráter divinos, presta atenção, que é gênio divino, natureza divina, como escreveu o apóstolo São Pedro. Então veja bem, que Deus pediu para ele falou assim, mas estende a tua mão, veja o que Satanás disse, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema, se não dizem mal, se ele não fala mal do Senhor diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Presta atenção que ele fez assim, e sucedeu um dia em que os filhos de Deus e as filhas de Deus comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Esses aqui estão falando dos filhos de Jó. Olha só, os filhos de Deus e as filhas de Deus, que eram os filhos dele. Os filhos dele e as filhas deles, estavam tudo na casa do seu irmão mais novo, o primogênito, festejando um aniversário, ou seja, fazendo uma festa, uma rave, uma festa de funk, uma festa de rap. Eu quero atualizar para você entender como que Deus trabalha. Presta atenção que os filhos deles faziam coisas ruins e ele fazia sacrifícios e oferecia aos filhos deles, mas eles mesmos não faziam para eles. E diz que Deus castigou os filhos de Jó. Presta atenção, veja bem, que veio um mensageiro de Jó e disse, os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a elas, e eis que deram sobre elas os sabeus, e o tomaram, e aos moços feriam o fio da espada, e só eu somente escapei. Já trouxe notícias ruins para Jó. E estando ele ainda falando, outro veio, fogo desceu e caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, só eu escapei para te trazer a nova. As ovelhas, os bois, já estavam todos mortos. Desceu fogo do céu. Preste atenção, que as estrelas, o adversário está no segundo céu, que é esse céu que nós não vemos com os nossos olhos, nós vemos por via internet ou são por telescópio. Acorda você por meio do evangelho. Eles estão lá em cima olhando, observando, presta atenção. Observaste, veja o que Deus disse no capítulo, versículo número 8. Observaste tu ao meu servo Jó? Então presta atenção que Deus está observando você em todos os instantes, e o adversário também está observando você, porque ele é espírito. E ele está observando quais são as suas ações. São iguais às ações de Jó. Ele era verdadeiro, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus, ele era um homem íntegro, ele tinha integridade dentro de si. E ele era um homem prudente. Você está sendo nessa qualidade de pessoa? Agora eu vou dizer para você a integridade dele, que ele se mostrou aqui para Deus. E estando ainda ele falando, e outro disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, e sobre os camelos, e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ele começou a perder todas as coisas dele. Estando este ainda falando, outro veio e disse, estando teus filhos e as tuas filhas, presta atenção, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio também do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual a casa caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer esta nova. Quando ele ouviu aquela notícia que os filhos dele, a casa do filho dele mais novo tinha caído, e morreu todos os filhos dele, ele se levantou, se prostrou em terra. Presta atenção, olha só. Então Jó se levantou, rasgou as suas vestiduras, o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou a Deus. Isso é integridade, meu filho. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não foi lá no Cidade Alerta, ele não foi no Brasil Urgente, ele não foi diante das câmeras, das reportagens, querer falar, defamar, falar assim, é que Deus matou, que quem matou, eu quero saber quem matou, quem que derrubou. Ele sabia que era Deus quem matava, e ninguém mais poderia fazer aquilo.
Foi o diabo que fez isso, que fez a casa cair. Não. Ele prostou os joelhos no chão, prostou a cabeça em terra e adorou ao Senhor, o Deus dos exércitos. Preste atenção na integridade, na verdade desse homem. Ele adorou a Deus, ele falou a verdade para Deus. Ele era íntegro, ele era reto diante de Deus. Aleluia, aleluia. E disse ainda mais, olha só o que ele disse na oração: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Acorda você, meu filho, para o meio do evangelho. Acorda a senhora para o meio do evangelho. Eu sou mãe, mas eu tenho sentimento. Veja que ele é um pai. E a escritura diz que ele era um homem temente, sincero. Ele era um homem obediente, temente, quer dizer, temente a Deus, obediente. Ele era um homem reto, tinha integridade e ele tinha prudência dentro de si. Acorda você, minha filha, para o meio do evangelho. Você quer mandar, eu sou mãe, eu tenho sentimento mais do que o pai. Presta atenção neste homem, ele amou a Deus sobre todas as coisas. Os filhos dele estavam todos mortos, as filhas e as filhas dele. Ele se prostrou de nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. E disse: tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não reclamou dos filhos dele que tinham morrido, ele não reclamou das coisas que ele perdeu, ele não reclamou de toda a riqueza que ele perdeu, de todo o gado que ele perdeu, de todas as riquezas que chegaram às pessoas e roubaram ele, defraudaram ele, roubaram ele, saquearam a vida dele. Aleluia! Mas só que o que foi mais difícil na vida de Jó, ele passou o momento mais difícil da vida dele. Eu vou provar para você nas Escrituras Sagradas. A Escritura diz que o adversário se levantou e falou assim: eu vou usar a mulher dele, Deus. Eu quero ver se ele não vai blasfemar. Eu quero ver se ele não vai falar mal contra o Senhor. Aleluia. E Deus disse: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra como ele. E falou de novo as atitudes divinas: sincero, verdadeiro, retidão, integridade. Falou de novo, temente a Deus, obediente a Deus, e desvia-se do mal. Ou seja, ele é um homem prudente, ele é um homem moderado, Satanás. E Satanás, eu vou usar a carne, os ossos dos ossos dele, a esposa dele, e porém tocou-lhe nos ossos da carne dele, e verá se blasfema contra ti. Diz que ele tocou nele, trouxe uma enfermidade terribilíssima chamada lepra. O corpo dele ficou todo machucado, todo destruído pelo adversário. Mas todavia ele não blasfemou contra Deus. Eis que ele está na tua mão, poupa a sua vida, disse o Senhor, de uma chaga maligna que é a lepra. Então disse a mulher ainda a Jó: ainda retens a tua sinceridade, presta atenção, ainda retens a tua verdade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Você vai escutar da sua própria mulher isso? Diz que ele olhou para aquela mulher e, vendo que era a voz do adversário falando com ele, ele disse assim: como falas qualquer doida, assim falas tu, mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou contra Deus nos seus lábios. Deus observa os teus pensamentos. Deus sabia o que ele ia dizer, Deus sabia o que ele ia falar naquele momento. Acorda você para o meio do evangelho. Agora me diz, se as atitudes divinas não são o primeiro dízimo, acorda você, cristão, acorda você, apóstolo, acorda você, bispa, acorda você, bispo, acorda você, pastor, ou você, obreiro do Senhor. Ensina a tua igreja a verdadeiro dízimo, que esse abrirá os portões celestial. Isso é a nossa roupa espiritual. Acorda você para o evangelho de Deus. Que Cristo Jesus te abençoe. O meu tempo terminou.